Muito bem, alunos, vamos então dar início dando continuidade, aliás, à nossa reflexão em Nietzsche, a crítica à inversão dos valores. Na última aula, o professor trabalhava a questão do caráter ativo e reativo em Nietzsche, fez a apresentação também da biografia de Nietzsche e também alguns aspectos importantes da vida desse filósofo. Quando o professor fala de Nietzsche, eu falo para vocês que eu tenho uma paixão por esse filósofo, porque ele é um dos filósofos que eu pauto muito a minha vida acadêmica. Como eu já disse para vocês, no tempo de faculdade o professor já escrevia sobre Nietzsche, e essas reflexões do professor então resultaram nessa monografia, que é o Niilismo em Nietzsche, a transvaloração dos valores como pressuposto filosófico para a morte de Deus na filosofia nietzschiana. Esse vídeo aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais simplificado, a reflexão da crítica de Nietzsche, a inversão dos valores, porque eu quero e pretendo pautar alguns vídeos, algumas reflexões sobre o niilismo de Nietzsche, e isso aqui é um pouco mais complexo, preciso elaborar de forma mais resumida para que nós possamos aqui trabalhar na plataforma do YouTube. Mas muito bem, na última reflexão, na última aula sobre Nietzsche, eu falava sobre o caráter ativo e reativo. O caráter ativo é aquela pessoa capaz, então, portanto, de dizer um grande sim, ela é capaz de conduzir a própria vida, ela não está preocupada com a questão das opiniões alheias, etc. e tal. É a pessoa de caráter ativo forte. E Nietzsche também faz uma distinção do caráter reativo fraco, é aquela pessoa que não consegue embasar em si mesma, mas na reação a outra pessoa. Ela está sempre no ponto de vista de reação, sempre do ponto de vista de reclamações, ela não tem a força interna que ela deveria se utilizar, e também é aquela pessoa que produz algo na vida em detrimento de outro, da opinião do outro. E aí nós dávamos exemplo, conforme o nosso livro, a nossa reflexão, do artista que produz produz material, sei lá, cultural, para o agrado alheio, né? Nesse sentido. Hoje nós vamos então agora, de forma muito resumida, aprofundar a crítica de Nietzsche à inversão dos valores. E aí então vamos ao texto que diz o seguinte: segundo Nietzsche, há duas fontes principais para essa inversão dos valores na cultura ocidental. Antes de eu prosseguir, lembramos que ao longo da história foi se transvalorando os valores, ou seja, há uma troca, há uma inversão dos valores, onde o fraco é o bom e o que é forte seria uma pessoa não tão boa. Onde valorizou-se muito mais os conceitos de humildade, da pequenez, né, do que aquele que realmente busca afirmar-se por si próprio. Essa inversão dos valores. Então Nietzsche fala que há duas fontes de inversão dos valores. E essas duas fontes de inversão dos valores vai dar caminho aí, então, portanto, à questão do niilismo em Nietzsche, que o professor vai abordar mais tarde. Pois bem, quais dessas duas fontes, então, de inversão de valores na nossa cultura ocidental? A primeira é a crença na imortalidade da alma, como propunha a filosofia socrático-platônica. Se acreditamos que a alma é imortal, que continuaremos vivendo após a morte do corpo, mesmo que de outra maneira, então deixamos de afirmar a vida tal como a conhecemos. Por causa dessa crença, diz Nietzsche, os gregos deixaram de ser afirmadores da vida, criadores de indivíduos nobres, para se tornarem produtores de uma cultura de resignação. Assim, explicando de forma mais coesa, mais simples, inclusive, se nós analisarmos a vida grega antes da filosofia de Platão, antes da filosofia socrática, nós iríamos perceber, como diz Viviane Mosè, inclusive essa análise de Viviane Mosè não é do professor Evandros, a Viviane Mosè ela fala o seguinte, que os gregos viviam de forma muito mais intensa antes do surgimento da filosofia.
eles tinham uma relação com o mito e eles tão assim bonita que eles conseguiam conjugar de forma igual a vida, os sabores, os cheiros, né? A intensidade da vida. Eles não estavam preocupados com uma verdade, eles não estavam preocupados com uma lógica das coisas. Então a vida para eles bastava-se por si própria. Eles apenas, aquilo que o professor dizia, eles viviam com uma certa tranquilidade. Eles não tinham essa preocupação que nós temos de o tempo todo termos que dar respostas às coisas, o tempo todo termos que acharmos as soluções para os problemas, etc. e tal. E aí então, Nietzsche ele tem um encanto para com a filosofia, aliás, para com o período anterior à filosofia socrática platônica, porque para ele era a verdadeira vida naquele momento, que é a filosofia dos gregos praticamente arcaicos nesse sentido. Não a ideia do arcaico como pensamento velho, mas arcaico no sentido daquilo que é anterior ao pensamento socrático platônico, como algo que de fato vivia uma vida de forma intensa, por assim dizer. E essa vida que era vivida com essa intensidade, sem preocupação com a verdade, não existia ideia de verdade. E essas reflexões aqui o professor Evandro vai explicar na aula sobre niilismo. Quero aprofundar lá, por isso que eu não vou entregar todo, como diz assim, entregar todo o ouro, né? Eu quero deixar um pouquinho para a aula de niilismo. Mas assim, esta vida belíssima dos gregos, sem preocupação com a verdade, porque eles não tinham ideia de verdade, ela foi praticamente ceifada, ela foi praticamente cortada. Cortada por quem? Com o surgimento da filosofia socrático-platônica. Então, na visão de Nietzsche, quando ele diz que há duas fontes principais para a inversão dos valores na cultura ocidental e que a primeira delas é a crença na imortalidade da alma, quem criou isso foi Sócrates. A questão da imortalidade da alma, depois mais tarde nós temos aí a questão de Platão, com toda a reflexão sobre o mundo ideal, etc. e tal. Então, Platão meio que desloca, a filosofia dele meio que nos desloca desse mundo para um mundo além, para um mundo possível, que seria o mundo das ideias, etc. e tal. Então, a crença na imortalidade da alma foi o momento que ceifou-se aquilo que era tão bonito nos gregos arcaicos, que era a vida de forma intensa. Ou seja, eles começaram a deixar de viver a vida para procurar o quê? Soluções para problemas dos quais eles nem tinham. A filosofia, nesse sentido. Então eles começaram a pensar sobre questões da morte, reflexões sobre o que é o mundo, etc. Bom, surge então, portanto, a filosofia. E é bonito na reflexão de Nietzsche que é o seguinte, é por isso que o professor se encanta com a filosofia de Nietzsche, porque diz que Nietzsche acusa a humanidade de debruçar todo o seu pensamento em cima de problemas que nós mesmos criamos. Os filósofos são geradores de problemas, os filósofos são geradores de conflitos, de tentativas de responder, né? As três perguntas que nós não, a vida toda, antes de morrermos, nós temos que responder: de onde viemos, para onde vamos, né? De onde viemos, para onde vamos e quem nós somos. São as três reflexões. Aí nós perdemos tempo na vida para ficar discutindo questões filosóficas, quando que na verdade nós devíamos estar o que? Aproveitando o máximo com intensidade o viver. É que nem os professores de matemática, eles se escabelam, né, para que o aluno aprenda a fórmula de Bhaskara. Você nunca vai usar aquilo. Desculpa. É importante saber, é importante saber, mas é uma coisa inútil. Os professores de matemática não fiquem bravos com o professor Evandros, mas existem certos conhecimentos na vida que eles são inúteis. São inúteis. Eu estou com 32 anos, vou fazer 33 agora em agosto. Eu ainda não descobri a fórmula de Bhaskara de forma concreta na minha vida. E eu fui muito cobrado para saber aquilo lá. Eu diria que o jovem de hoje tem que muito mais saber calcular ângulo, retângulo, calcular massa, etc e tal, porque numa construção, se ele chama um pedreiro na casa dele, ele tem que saber
de antemão, anterior ao pedreiro, quanto vai de cimento, quanto vai de tijolo, quanto vai de areia para erguer uma parede. Porque senão vem qualquer um, passa a perna num orçamento. Entende? Então existem certos conhecimentos que são muito práticos. E outros conhecimentos que eu acho assim que vai, passa boi, passa boiada, passa vaca, passa vacada e a vida vai, como diz o professor Clóvis. A coisa anda e nós nos debruçamos em assuntos que não têm muito sentido, por assim dizer. Então diz aqui Nietzsche que essa crença na imortalidade da alma é a primeira inversão do valor. Ou seja, onde antes se valorizava a vida, agora se valoriza o além-vida. O além-vida. E a problemática é que as pessoas, então, deixam de afirmar a vida aqui para viver uma vida futura. Essa é a problemática da questão da vida transcendente. Entende? Por exemplo, assim, eu deixar de viver o meu mundo. E dentro da religião existem algumas falas assim que são, do ponto de vista ético-ambiental, são problemáticas. Coisa do tipo assim, eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do céu. Para mim, o importante é que acabe esse mundo, que se exploda porque eu não pertenço a esse mundo. Como assim? É aqui que eu me situo, é neste mundo que eu vivo e eu preciso me relacionar com esse mundo. Independente de crença de vida após morte. Cada um tem a sua, alguns acreditam, outros não creem, né? Aí vai de cada um. O professor, por exemplo, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha reflexão, porque de certa forma o professor tem embasamento cristão, mas isso não me faz com que eu abandone o mundo, que eu vive de qualquer maneira. Não, eu tenho uma ética, nesse mundo aqui eu tenho que proteger esse mundo, eu tenho que mudar esse mundo, eu tenho que preservar esse mundo, inclusive para as gerações futuras que virão pós mim, mesmo não estando aqui, nesse sentido. Então, Nietzsche, ele admira muito os gregos arcaicos, né? E ele tem esse menosprezo à filosofia socrática platônica, porque ela praticamente matou a vida verdadeira, que era a vida que vivíamos com uma intensidade. E aí então os gregos deixaram de ser afirmadores da vida, eles deixaram de ser nobres, e aí portanto eles começaram a ser indivíduos produtores de uma cultura de resignação. Ou seja, o tempo todo nós estamos nos reconciliando com o mundo e com nós mesmos. O professor está com sede. Pois bem, aí a segunda fonte de Nietzsche, esta aula praticamente é um resumão da aula de niilismo que eu vou fazer mais tarde. A segunda fonte de Nietzsche para a questão da inversão dos valores está justamente no cristianismo. Volto a dizer, aqui no YouTube ou na sala de aula, o professor Evandros não discute fé. Fé é uma questão individual, cada um tem a sua. Agora, discutir questões filosóficas, sociológicas da religião, isso cabe ao professor Evandros. Cabe a todo ser. Então, o cristianismo, o que eu vou falar aqui do cristianismo é a questão filosófica, não é a questão de fé. Novamente, fé, cada um tem as suas, alguns têm fé de mais e outros têm fé de menos. Enfim, a segunda fonte, então, portanto, de inversão dos valores. A primeira foi a crença na imortalidade da alma, a filosofia. Sócrates, Platão. E a segunda fonte é o cristianismo na visão de Nietzsche. Lembremos, Nietzsche, ele é um filósofo ateu, filho de pastores protestantes. Alguma coisa na vivência dele enquanto adolescente, criança, aconteceu para ele ter essa crítica ácida ao cristianismo. Inclusive as obras de Nietzsche, nas obras de Nietzsche, o Anticristo, assim falou Zaratustra, ele faz umas críticas pesadas à questão do cristianismo. E o interessante é que alguns acham assim que logo de primeira seria o cristianismo católico, o catolicismo, né? Mas ele é filho de pastor protestante, então portanto a vida dele de experiência foi do protestantismo. E diz ele assim então que
O cristianismo levou a resignação às suas mais profundas consequências. Aprende-se nos preceitos cristãos, ao menos como eles foram difundidos pela Igreja, que o importante é a resignação com a vida terrena para se obter o reino dos céus. Então, na visão do cristianismo, que Nietzsche aqui critica, essa resignação seria da seguinte maneira: eu vivo esse mundo, nesse mundo, então, portanto, eu erro, eu sou pequeno, eu peco, etc e tal, mas eu aqui neste mundo, eu preciso me ressignificar, eu preciso me resignar, eu preciso me reconformar, ou seja, apagar em mim os meus erros para que eu possa merecer a vida eterna. Essa vida eterna que é, na visão aqui da filosofia nietzschiana, apenas não é algo concreto, é uma questão, como eu disse, uma questão de fé. Por exemplo, eu conheci uma pessoa na vida que dizia assim, dos meus círculos de amigos, né? Que dizia assim, o dia que eu morrer, eu quero merecer a vida eterna, não vejo mais a hora de me partir e receber a coroa eterna. Eu quase me deu vontade de dizer o seguinte: pegue e vai. Não é por falta de convite, quer passagem, quer dinheiro para ir, vai. Quer que te indique a estação, vai. Porque eu não gosto desse tipo de pensamento. Parece que nesse mundo tudo é pesado para essa pessoa. Viva esse mundo para depois, sei lá, se é que tem. Mas é uma questão, então, portanto, de fé, e cabe a cada um aí viver a sua vida, só que precisamos estar de acordo com a ética do qual o mundo, eu estou nele, eu preciso interagir com este mundo, não simplesmente abandoná-lo. E aí, então, assim, a Igreja, na visão de Nietzsche, ela difundiu essas ideias de ressignificação, de praticamente você ter que se humilhar para se reconformar, se reorganizar para assim poder merecer a vida eterna, portanto obter o reino dos céus, etc. e tal. É aquela passagem: mais fácil uma agulha, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, portanto, os ricos estão, entenderam? Para não dizer outra palavra, estão ferrados, como se nesse mundo obter riquezas fosse algo muito ruim. Não, eu penso que de forma lícita e através do seu próprio trabalho você pode sim enriquecer. E essa visão também é uma visão praticamente calvinista, com João Calvino, né? Quando faz essa... que hoje resultou na teologia da prosperidade, que tem todas as suas problemáticas nesse sentido. Mas enfim, segundo Nietzsche, essa é a mais pura expressão do triunfo de uma moral dos fracos. É importante ressaltar que Nietzsche admirava o ser humano Jesus, e em várias passagens de seus textos referiu-se a ele como um ser humano excepcional. Aqui o professor está lendo um texto do professor Silvio Galo, tá ok? As aulas eu estou pautando nele. Então Nietzsche, ele admirava a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus, mas ele tinha uma crítica ao cristianismo. É meio que, para nós, na nossa cabeça, dá uma certa, né, problemática. Mas vamos lá. Foi, porém, crítico radical do cristianismo como filosofia e como religião por sua defesa de resignação e de negação da vida terrena. Essa questão da negação da vida terrena, que Nietzsche critica, e eu vou aprofundar mais nas aulas de niilismo, é a questão dos 10 mandamentos. Porque se você perceber, os 10 mandamentos são um grande não à vida. Não isso, não aquilo, não... Observe os 10 mandamentos, é um grande não à vida. Claro que tem, dentro da teologia tem a sua explicação. Mas dentro do niilismo de Nietzsche é uma negação. É problemático viver uma vida pautada no não. Porque você deixa de viver certas coisas, você deixa de experimentar certas coisas, né? Que seriam, assim, praticamente partes da vida. Um dos melhores exemplos daquilo que Nietzsche critica no cristianismo está expresso, então, portanto, no famoso Sermão da Montanha, como podemos, então, portanto, observar. Olha só o que diz o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Continuando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O livro de Mateus 5, versículo 3 a 12. Pensa bem aqui com o professor agora. A crítica que o professor está abordando é a crítica de Nietzsche, é filosofia. Na visão teológica, se eu fosse falar sobre esse sermão, ele é belíssimo na visão teológica, tem muito ensinamento. Só que na visão filosófica, dentro de Nietzsche, eu não posso me pautar pela opinião do professor Evandro, simplesmente. Eu tenho que ver o que o filósofo está propondo, a reflexão dele. O próprio sermão, ele dá a ideia de que feliz é aquele que tem uma vida desgraçada. Na verdade é isso. Feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido, feliz é aquele que for caluniado, né? Feliz é aquele que for misericordioso, né? Se lhe bater na face direita, ofereça a outra face. E as coisas não são assim, é isso que Nietzsche quer dizer. O mundo é um mundo de conflitos, o mundo ele é um mundo do qual o ser humano ele é pequeno. Eu olho para o Sermão da Montanha no sentido filosófico, e essa reflexão eu quero que vocês não confundam, porque aqui não estou tratando de fé. Fé, cada um tem a sua. Uns fé de mais, outros fé de menos. Outros meio termo. Entende? Alguns não vão entender o trocadilho. Mas enfim, assim, é uma questão filosófica. Filosofia da religião nós estamos aqui abordando agora, nesse exato momento. Então Nietzsche coloca essa visão do Sermão da Montanha, era uma visão muito beatífica do ser humano. Eu sei que é lindo a questão dos mansos, a pessoa que é calma, a pessoa que é tranquila. Eu sei, por exemplo, a questão daqueles que são misericordiosos, aqueles que liberam o perdão, etc e tal, que se colocam no lugar do outro. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. Que nós somos pequenos, que nós temos dentro de nós a questão da alma irracível, nós somos concupiscíveis, que é a ideia de corrupção. Quem quer entender esses conceitos ali, as três almas em Platão, o professor Evandro tem uma videoaula sobre isso. Enfim, então, portanto, a crítica de Nietzsche está expressa nesse sermão, nessa visão. O caráter ativo baseado na afirmação e o caráter reativo centrado na negação. Implicam dois sistemas de valores distintos ou duas diferentes morais. A moral do forte, afirmativa, Nietzsche denomina de moral dos fortes ou moral dos nobres. É um sistema de valores centrado na afirmação de qualidades como a coragem. O que diz o sermão? Aquele que é fraco, aquele que é perseguido. A moral dos fortes baseado na força, na saúde e no orgulho. Eu, por exemplo, professor Evandro, eu gosto muito de filosofia, entende? E eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar com vocês de forma simples. E o professor recebe inúmeros elogios no canal do YouTube. É só você olhar lá, como também tem críticas. Tem gente que não gosta. Não gosta, não precisa estar aqui. Agora, aí que está a questão. Porque eu recebo os elogios, eu vou me esconder? Não, como diz eu gosto da Viviane Mosé por causa disso, a filósofa. Que ela coloca essa questão. Se você sabe dar uma palestra agora, só porque você sabe dar uma palestra, você não pode dizer para os outros que você sabe dar uma palestra. Porque isso seria arrogante, prepotente. Como muitas vezes eu, inclusive, já fui acusado. Não porque
a questão, até mesmo para uma gravata. O professor usa todo dia. Gravata não define um homem. O hábito não define um homem. Mas diz quem ele é. Sempre digo isso. Professor é professor. Médico é médico. Policial é policial. Eu não vou para a praia de batina. E nem de gravata. Né? Por exemplo, cada local tem o seu espaço. Vai receber um juiz de qualquer maneira. Ver se você não é colocado para fora. Existe cada momento. Aqui nesse momento eu estou fazendo uma videoaula, estou em casa. Poderia estar de boa, não por estar em casa, mas é uma videoaula do professor. Aqui também eu leciono, aqui agora virou minha cátedra. Daqui da minha casa para a casa de vocês. E aí que tá, eu vou me esconder, é o meu jeito de ser, e não é prepotência, cada um tem seu estilo. E aí eu vou esconder os meus dons? Vou esconder? Não, eu vou assumir, sou bom no que faço e deu pra bola. Ah, mas porque tu vai pro inferno por se você se achar? Não é se achar, é de reconhecimento, se você é bom. Eu não sou bom em matemática, feliz aquele que é bom em matemática, o que consegue aplicar a fórmula de Bhaskara na vida dele. Eu já não tenho esse tino. Agora o que eu faço? Eu procuro fazer bem, e isso não é arrogância. Diz Nietzsche que isso é um orgulho bom. Reconhecer o seu dom. Tem uma aula que o professor Evandro ensina aos alunos nesse sentido. A bater no peito, né? Vai dar uma microfonia. A bater no peito e dizer, eu sou bom. O que os nossos jovens estão precisando no dia de hoje é uma injeção de ânimo, uma injeção de vontade. Nietzscheana praticamente, nesse sentido. De fazer as coisas com garra, com vontade, e não se fazer o mimizinho que existe por aí, a juventude todinho, a juventude da sofrência, que tudo é dificultoso, é choroso, não sei o quê, reclamação com os pais, reclamação com a escola, as coisas não funcionam desta maneira, muito mais além. A vida é muito mais ampla do que isso. Então, a moral do fraco, na visão de Nietzsche agora, contrária da moral dos nobres, dos fortes, que era a coragem, que é a questão da força, da saúde, do orgulho, a moral dos fracos, ela é reativa. Nietzsche chama de moral dos fracos, moral dos escravos, ou mesmo moral de rebanho, que o professor explicava na última aula. Está centrada em valores como submissão. O tempo todo você é ovelha. Certinho. Ou valores como humildade. Olha que humilde que ele é. Nossa Senhora, como ela é humilde. Tadinho. Vai ver por dentro se não tem um demônio por dentro. Entende? A visão filosófica. Porque tem pessoas que são assim, que se fazem de coitadinhos, se fazem de humildes, mas por dentro tem um leão. Nesse sentido. Valores de piedade e a importância do sofrimento. Tem gente que adora sofrer, adora chorar, adora se passar por vítima, adora se passar por um coitado. E as coisas não são desta maneira. Então, dentro dessa reflexão nietzschiana, existe, portanto, uma questão psicológica fundamental nesse mecanismo de criação de uma moral de rebanho, que Nietzsche aborda a questão, então, portanto, do ressentimento. Aqui é importante. Segundo o filósofo, os indivíduos fracos não conseguem esquecer e superar determinadas situações. E isso produz neles um sentimento de rancor. Eles ficam remoendo essas sensações. Sabe a pessoa que é aquele estilo vaca? É, professor Evandro. Vou falar de forma bem simples. Aquela pessoa que é estilo vaca. O que a vaca faz? Ou o boi, né? É ruminante. É ruminante. O boi rumina. Ele coloca para dentro e ele fica ali, ó. Quando ele vai se alimentar. Fica ruminando. Os ruminantes. Tem gente que é ruminante a vida toda. Ela fica ressentindo. Porque fulano fez mal para mim, porque fulano falou isso para mim. Ele guarda. Tem gente que é assim. E tem uma memória.
os ruminantes da vida. E eles sofrem porque eles ficam buscando coisas do passado, eles ficam revivendo aquelas emoções todas na vida deles, então eles vão ter toda essa dificuldade. Esse ressentimento, já diz a palavra ressentimento, ressentir, sentir de novo. Tem gente que é assim, isso é moral dos fracos, o rancor interno. É interessante agora, na mesma crítica de Nietzsche em relação ao cristianismo, o cristianismo também vai falar sobre a questão do ressentimento. Só que isso aqui é professor Evandros, tá? Isso aqui não é Nietzsche que está relembrando. Porque existe uma passagem assim que fala das escrituras, por exemplo, né? Que fala o seguinte, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Olha que bonito, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Interessante que dentro do cristianismo tem um pouco de Nietzsche nesse sentido. Ou, melhor, reformulando, Nietzsche não soube talvez entender que dentro do cristianismo também há essas reflexões. O que significa que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento? Que se você brigou com alguém antes do pôr do sol, que você possa resolver os teus problemas. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. A mesma coisa casal, antes de deitar, não de dormir, então antes de ir para a cama, dormir, não vá dormir sem antes resolver os teus problemas. Mas isso é só uma reflexão do professor. Então, portanto, essas pessoas que ficam remoendo essas sensações, é a partir desse ressentimento que eles produzem os valores pautados na reação. Então ela ressente, ela vive de novo a problemática da vida dela, seja qual for. Imagine você, provavelmente você já passou por questões de ressentimento, ressentir, ficar nervoso, raivoso por uma coisa que lhe fizeram. O problema é que do ressentimento ele vai produzir outros sentimentos de reação. Então, assim, já os indivíduos fortes não são ressentidos. Em sua afirmação da vida e de si mesmo, eles simplesmente vão além, superam as coisas de que não gostam, deixam-nas para trás e constroem aquilo que lhes interessa. Eu sou assim. Eu espero que você também seja assim. Deixar para trás aquilo que não lhe faz bem. Tô nem aí. Foi. Deixar para trás o que as pessoas falam. Foi. É eu. Portanto, é eu. Como diz Nietzsche, em Genealogia da Moral, a rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. E esse não é seu ato criador, essa inversão do olhar que estabelece valores, esse necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si. É algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto, e exterior para poder agir em absoluto. Sua ação é, no fundo, reação. Muito bem, essa foi então, portanto, a nossa videoaula sobre, resumida, a crítica à inversão dos valores em Nietzsche. E o professor, na próxima, nós vamos falar sobre as duas felicidades em Nietzsche. Ok? Quem não é inscrito no canal do professor, se inscreva e procure estar sempre ligado nos nossos vídeos. É importante porque toda vez que você dá o like, toda vez que você se inscreve, né, para quem ainda não é inscrito, o YouTube entende que este assunto é relevante. E aí ele continua mantendo os vídeos girando entre as pessoas, por assim dizer. O professor, por exemplo, dizia que tinha por meta esse mês nós batermos os 1.500, né? Eu estava em 1.400 e tantos,
Já batemos os 1.500 inscritos, meu muito obrigado por você estar conosco, compartilhe esse vídeo e convide mais e mais pessoas para que nós possamos compartilhar a filosofia e os ensinamentos que ela nos traz. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula, até mais e presta atenção, Platão.